Vamos falar sobre as ondas de calor na Europa nesse verão de 2022? Se você quer saber como isso acontece, sou Paulo Bittencourt, bem-vindo ao Modernidade Ciência. Se inscreva aqui no canal, deixe aqui o seu joinha. Bom, como vocês devem ter ouvido pela mídia, fortes ondas ali na faixa de 40 graus estão assolando ali Portugal, Espanha e agora chegaram inclusive no leste ali da Inglaterra. Pessoas estão perecendo exatamente pelo forte calor, sem falar nos fortes incêndios florestais. E nesse momento, é claro que não aparece a Greta, né? A Greta está sumida, aquela fundação que banca a Gretinha pelo mundo, está quietinha, mas algum tempo atrás, quando no Brasil nós também sofríamos, alguns anos atrás, com uma forte estiagem e calor no Cerrado, ali no Mato Grosso, com várias daqueles incêndios florestais. Ah, sim, aí ela apareceu dizendo que, nossa, realmente era um horror o que estava acontecendo. Agora, como é na Europa, tudo é natural, não se pode fazer nada, realmente ninguém tem culpa de nada, né? Aliás, isso é um processo que em outros lugares do mundo também ocorre, que à medida em que a preservação de florestas para serem deixadas no seu estado natural, todo aquele material descartado das árvores, num processo de aquecimento, ele entra em combustão espontânea. Então, era melhor que se praticasse, como foi proposto anos atrás, na própria Austrália, que sofreu com sérios incêndios florestais anos atrás, mas não se deixou, os ambientalistas não deixaram que se praticasse o chamado fogo frio, queimando aquele material em decomposição que estava ali nas florestas, no período inclusive mais úmido, para preparar quando viesse um tempo seco, que aquilo não entrasse em ignição. Mas depois queimou tudo, né? Agora vamos falar sobre a Europa. Eu lendo várias matérias e estudos, estou achando muito interessante, porque é claro que se tenta colar em todo aquele processo, não, as mudanças climáticas, é a ONU, reforça e fala, não, realmente é isso. Só que aqueles tais modelos matemáticos que eu sempre bato aqui com vocês, eles já estão ficando bastante questionáveis. Então, em matérias de cientistas, né, eles estão extremamente desconfortáveis, porque os modelos não estão batendo. Então, a evolução do que eles achavam até o final do século, aquele papo de 1 grau e pouco já subiu, aquela história que vocês contam, não bate com a intensidade do calor na Europa que vem sendo provocado por todo um ar quente que vem da África, do norte da África. Em alguns vídeos anteriores eu já comentei que, pelo efeito do Laninha no Oceano Pacífico, 1/3 da superfície do planeta, a água está mais fria. Nós tivemos muito mais chuva na região norte e nordeste do Brasil e menos na região sudeste. E com a alta produção de frio intenso no núcleo da Antártida, com o efeito conjunto do Laninha, foi possível que massas de ar frio chegassem com grande intensidade no Cone Sul aqui da América Latina e muitas vezes chegando até no sudeste brasileiro com temperaturas bastante baixas. Nada se fala sobre 3.500 caminhoneiros que ficaram bloqueados dias atrás na passagem entre Argentina e Chile. 3.500 caminhoneiros, mais de 600 pessoas tiveram que ser às pressas resgatados, que estavam congelando nas estradas a partir de uma nevasca que jogou a temperatura ali para menos 18 graus. Interessante, né? Então, o aquecimento, quando se fala aquecimento global, então você imagina como se a gente fosse uma gigantesca estufa e aquilo está esquentando em todos os lugares do planeta. E aí você tem um inverno tão intenso como esse, que fez inclusive que estações de esqui em Argentina e Chile antecipassem a época algumas semanas, porque já tinha neve nessas estações. Então é muito curioso que um fenômeno físico de aquecimento ele cause simplesmente o esfriamento numa outra região do planeta. Se toda essa massa de ar ela estivesse se aquecendo no tal de 1 grau e pouco, como se fala, a intensidade do frio intenso na Antártida seria menor. Mas é claro, aí vai se falar, não há um desequilíbrio, coisas extremas podem acontecer. O fato é que esse fenômeno do ar quente que sopra no verão
da África para a Europa é bastante conhecido. Isso não é simplesmente uma novidade. E nesse ano, em função de que todo esse movimento da massa de ar no Cone Sul, você veja, começa com o El Niño, ou Laninha, no caso o Laninha, com toda essa influência, há uma massa de ar grande que vem da Antártida para o Cone Sul, e as chamadas correntes de jato que operam ali naquela região próximo do Equador estão nesse ano mais enfraquecidas. Então, houve a criação de uma enorme zona de baixa pressão, né, com vários gráficos, mostram isso que está confundindo realmente os especialistas. Porque se formou uma grande zona de baixa pressão, onde o ar quente da África foi sugado para essa zona de baixa pressão. As zonas de baixa pressão realmente atraem aquela massa de ar que está mais próxima de uma pressão mais alta, os vasos eles se comunicam. Então, várias suposições, não, mas talvez o Ártico esteja se aquecendo e está havendo um equilíbrio numa temperatura maior, tá? Mas assim, os modelos de fato, de novo, como eu sempre tenho dito, eles não funcionam, eles não explicam, né? Se nós analisarmos aí 40, 50 anos desse fenômeno, se o modelo fosse realmente robusto, eles já teriam detectado, né, em 40 anos exatamente essa elevação de temperatura. E o que os especialistas dão? É uma surpresa, porque, nossa, a temperatura subiu muito mais rápido do que a gente calculava, ou seja, o seu modelo está errado. A natureza simplesmente segue o seu caminho. E aí você tem que dizer, não, meu modelo está certo. Não, mas o seu modelo não está batendo com a realidade, meu filho. Então é interessante. Paralelamente, aí nós temos os seguintes fatores. O Joe Biden nos Estados Unidos ameaçando decretar emergência climática, dizendo que vão instalar toda uma sequência de dezenas de quilômetros com energia eólica, coisa que no Brasil já é ali 15% de geração, agora os americanos estão correndo com isso, e ele acha que isso vai interromper esses ciclos de calor. Veja a magnitude dos fenômenos, né? Nós temos uma gigantesca massa de ar quente aquecido no Equador, ali no norte da África, onde tem o Saara, aquela coisa toda, e o Biden, assim como outros europeus e os especialistas, acham que simplesmente com medidas que diminuam a produção de CO2 e tal, eles vão conseguir interromper esse ciclo das massas de ar pelo mundo. Eles vão ter que realmente mostrar um modelo muito robusto, mostrando todas as correntes de jato que nas várias latitudes do planeta, para conseguir provar, por causa e efeito, olhando no modelo matemático deles, se realmente o aquecimento pode alterar essas correntes de jato. Eu, sinceramente, acho que não. Acho que os fenômenos que a Terra está sujeita, né, em todos os 500 e tantos milhões de quilômetros quadrados, é maior do que simplesmente um modelo matemático que prevê que há uma retenção do calor e tal, que não está escapando para o espaço. Ora. A Terra ela se desloca no espaço a milhares de quilômetros por hora. Ela gira numa velocidade, gira toda essa massa, em 24 horas ela dá uma volta completa. Mas não, aí você, porque no laboratório, em algum lugar, e no seu modelo matemático, você diz, não, mas essa molécula aqui de CO2, né, ela, ao ser excitada com infravermelho, ela realmente emite o calor ali, aquilo. Não, sim, basta você ter uma noite fria, sem nuvem, para você ver a temperatura como cai. Ou seja, a Terra ela perde o calor numa velocidade gigantesca. E ainda você tem 3/4 da Terra praticamente com os oceanos, que são uma grande retenção do calor. Mas aí, realmente, a culpa é do CO2. Né? Então, isso vai ser muito interessante. No mesmo instante em que a Europa está pedindo, por favor, para não ligar ar-condicionado, não ligue o seu ar-condicionado, a Ursula von der Leyen pede que economizem 15% do gás para eles conseguirem chegar no inverno tendo gás para passar o inverno europeu. Veja o tamanho do problema que eles têm e eles estão preocupados com a corrente de jato. Eles acham que realmente os modelos dos cientistas eles vão, a partir de agora, se você eliminar toda a produção de combustíveis fósseis, que eles realmente, as correntes de jato, o clima global do planeta, ele vai realmente ficar aderente ao modelo. O que a gente sempre estuda é assim, se você testa na realidade e vê que há uma dispersão em relação ao que você modelou e a realidade,
O que vale é a realidade e não o seu modelo. Volta para a prancheta e calcula de novo.